Arquitetura do Vale. Oferecimento Porto Belo Shop Taubaté. Criativa, pisos e pedras decorativas. Essencial Tintas do Luizão Severo. MH Móveis e Decorações. 2 Leões Marmoraria. Shibata Casa e Presentes. Persiana e Companhia Home Fashions. Semendutra, distribuidora de materiais de construção. Estúdio S Iluminação. JR Som, Home Theater e Sonorização. Todeschini Taubaté. Letícia Fortuna Paisagismo. Evide Sol Piscinas, marca de confiança. Profissionais da área, façam parte da Arquitetura do Vale entrando no nosso site e se cadastrando www.arquiteturadovale.com. Olá, meu nome é Letícia Fortuna, eu sou bióloga, paisagista. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre o que é o paisagismo, algumas inovações nessa área e também qual a importância de ter um jardim próximo no nosso dia a dia. A empresa Letícia Fortuna Paisagismo está com parceria com a Arquitetura do Vale. Assim, temos contato direto com os melhores arquitetos da nossa região e estamos prontos para atendê-los desde a concepção do projeto até a implantação dos jardins. O paisagismo é um grande complemento da arquitetura. Então, quando pensamos em jardim, é interessante saber exatamente qual a importância dele nas nossas casas, nas áreas comerciais e ambientes públicos. Quando pensamos em jardim, às vezes a gente pensa só na parte estética do jardim. Seria uma organização das plantas de forma que fique bonito, pensando nesse bem-estar que as plantas nos causam. Porém, é muito importante a gente pensar que existe uma série de outras funções que um jardim possui e que são tão importantes quanto a parte estética. Quando a gente pensa numa área verde, é interessante a gente imaginar que ela é composta por seres vivos. As plantas, elas têm o seu ciclo de crescimento, elas têm as suas necessidades de luz, de água, de solo. Elas também têm a interação com o ambiente, com animais, com as outras plantas mesmo. E isso tudo tem que ser pensado e planejado cuidadosamente na hora de se pensar no jardim. O jardim ele tem uma questão também que ele pode, num ambiente, ele pode exaltar uma área ou ele pode esconder também, trazendo privacidade. Ele pode também estar muito ligado à questão de segurança. Uma árvore colocada em um local errado pode ser um acesso mais fácil para uma pessoa entrar numa residência. Também tem a questão funcional do jardim. O paisagismo, ele também contempla todos os caminhos, acessos, toda a área de lazer de uma casa. O paisagista está pronto para dizer qual a melhor localização para uma piscina, para uma churrasqueira. Também criar elementos também, como por exemplo pergolados, que você possibilita uma área de descanso, uma área que você pode fazer uma leitura de um livro, ou então reunir amigos embaixo de uma sombra, de uma trepadeira. Também questão também de espelhos d'água, fontes, que também esse elemento água é muito importante para o jardim, ela é um complemento com as plantas, ele cria um ambiente ali que pode ter um aspecto natural, então pode ter um aspecto mais moderno. Também a gente quase não pensa nisso, mas o fogo também pode ser introduzido no jardim. Você cria um ambiente ou decorativo, ou um fogo de chão que você consegue reunir seus amigos para uma conversa gostosa em volta de uma fogueira. E tudo isso integra o jardim, não apenas as plantas. Então é muito importante, na concepção do local, já ter um planejamento já. Com esse planejamento prévio, a gente consegue prever iluminação para esses locais, a gente consegue fazer toda essa questão estrutural desses elementos arquitetônicos, e tudo isso vai fazer com que faz com que essa área seja melhor aproveitada, da melhor forma. Você consegue realmente criar ambientes através de plantas e desses elementos.
Então, se você está construindo, uma dica que eu dou é não deixe para pensar no jardim apenas na hora de você vai mudar para sua casa. Realmente, o jardim ele vai ser implantado poucos dias antes, ali algum tempo antes, porque é quando realmente já não tem mais construção, não tem mais pisoteio, entulho e tudo mais. Quando a área já está limpa, a gente entra com o jardim. Mas ele pode ser pensado já desde o início, desde quando você está fazendo os primeiros rabiscos ali, a primeira ideia da sua casa, do seu escritório, de uma área comercial, você já pode pensar qual a melhor localização para esses jardins, como fazer os acessos, os caminhos, como compor essa área. E realmente as plantas mesmo é a última etapa. Você vai pensar nas melhores espécies que vão compor aquele ambiente, mas o ambiente em si já foi todo planejado. Além disso, é muito importante também pensar no paisagismo, nas inovações. Existem uma série de tecnologias novas hoje no mercado que possibilitam que os jardins sejam, além de belos, além de funcionais, também sustentáveis. A gente pensa que só o fato de utilizar plantas, você já está trazendo um verde, já está trazendo benefícios. Com certeza, mas além disso, você pode agregar uma série de outros elementos que vão melhorar ainda mais esse aspecto. Como, por exemplo, a utilização de telhados verdes. A Letícia Fortuna Paisagismo traz com exclusividade para o Vale do Paraíba uma nova tecnologia para a fabricação de telhados verdes. Os telhados verdes, para quem não conhece, são coberturas verdes em prédios, casas, substituindo as telhas comuns ou até mesmo as lajes expostas. Ou seja, no local onde seria utilizado uma telha cerâmica, a gente consegue fazer um jardim com gramado, com arbustos, plantas, tornando essa área uma área útil e também trazendo uma série de benefícios para a construção. Por exemplo, vou citar alguns benefícios. Além da parte estética, que é você ter uma cobertura verde, um jardim no topo da sua casa, do seu prédio, você também consegue, por exemplo, diminuir a temperatura do ambiente, que está logo abaixo dessa cobertura verde, em até 13 graus. Ou seja, dispensando o uso de ar-condicionado em dias muito quentes. Em dias frios, por outro lado, essa cobertura consegue manter a temperatura ambiente por mais tempo, fica uma sensação térmica mais confortável do que se fosse uma cobertura convencional. Outra questão também é em relação às ilhas de calor nas cidades. Em cidades onde existem apenas áreas cinzas, não existe jardim, você acaba criando ilhas de calor, ou seja, são ambientes muito quentes. Você não tem uma drenagem do solo, também a insolação, você acaba refletindo muito calor. Então, por exemplo, se você vai num centro de uma cidade onde existem muitos prédios, você consegue sentir a diferença de temperatura de quando você está numa praça, por exemplo. Se você utiliza um telhado verde, você consegue contribuir um pouco para a diminuição dessa temperatura. Essa questão da diminuição da temperatura possibilita também que em construções sustentáveis você consiga pontuação. Existe um certificado em que diz que essa sua construção é sustentável, ou seja, ela segue uma série de normas que possibilitam que essa área agrida menos a natureza. Por exemplo, existe um prédio em São Paulo que está sendo construído hoje, que é o JK 1600, que é um empreendimento gigantesco e que ele vai seguir todas as normas. A cobertura verde desse prédio utiliza a mesma tecnologia que a que estamos vendendo hoje aqui na região. Essa tecnologia, o que é? É um substrato, ou seja, como se fosse uma terra, só que ela tem uma série de diferenciações em relação ao uso de terra comum. Com esse substrato, a gente consegue fazer um gramado com apenas 5 centímetros de espessura. Ou seja, você não precisa fazer uma grande estrutura para ter um telhado verde. Hoje, a tecnologia disponível, você precisa rebaixar uma laje de um prédio, ou até mesmo se você quiser fazer no telhado da sua casa, você precisa de uma estrutura de mais ou menos 30, 50 centímetros de terra. Ou seja, uma estrutura pesada, que tenha toda a questão de infiltração de água, manutenção, é muito mais complicado. Além dessa questão da temperatura, que é favorecida pela utilização dessa tecnologia, existem também outras vantagens, como por exemplo o isolamento acústico,
também não é necessário você utilizar, por exemplo, um sistema de irrigação automática, porque esse substrato ele consegue reter em média 200 litros por metro quadrado. Então, até 2 horas depois de uma chuva, esse solo ainda vai estar bastante molhado. Também uma preocupação das pessoas é em relação à impermeabilização dessa área. Você imagina uma vegetação sempre molhada em cima de uma laje, isso não vai dar um problema de filtração, alguma coisa assim. Pelo contrário, essa vegetação, essa cobertura verde, ela vai proteger a laje. Uma laje exposta, por exemplo, ela vai ficar sofrendo ação de calor, chuva, esquenta, esfria, então pode acabar dilatando e causando pequenas fissuras. No caso, essa cobertura ela vai manter a laje sempre numa temperatura mais equilibrada, diminuindo essa possibilidade de acontecer esse tipo de problema. Também na execução desse jardim é previsto drenos, existem mantas também, impermeabilizantes e tudo mais, então eu posso garantir que você não vai ter nenhum problema com infiltração por conta disso. Além dos telhados verdes também, é muito interessante falar sobre os jardins verticais. O jardim vertical é uma novidade também, que a gente também tem essa exclusividade aqui no Vale para implantar uma tecnologia nova de jardim vertical. Esse jardim vertical, ele para ser instalado também é muito simples, você não precisa fazer numa estrutura de alvenaria, apenas ter um ponto de água e um ponto elétrico próximo é suficiente. E esse jardim vertical hoje é o que existe de mais sofisticado em jardins. Em locais, por exemplo, se você for passear em São Paulo, ali na região do Oscar Freire, que tem lojas muito sofisticadas, de alto padrão, a grande parte delas hoje tem um jardim vertical. Além da sofisticação, por ser muito belo, você ganha espaço. Então, por exemplo, numa varanda de apartamento que você não tem espaço para fazer um canteiro, fazer muita área de jardim, você consegue ter ali plantas que podem ser diversos tipos, por exemplo, samambaias, você pode ter orquídeas, ou você pode até mesmo fazer uma horta, plantar plantas medicinais para chá. Tudo isso também, além da essa questão do espaço, a parte estética, você também tem algumas vantagens. Por exemplo, se você tem uma área comercial e utiliza um jardim vertical na sua fachada, você consegue controlar a pichação, por exemplo. Outra questão também é em relação à temperatura. Além do telhado verde, o jardim vertical também permite o isolamento térmico e também um pouco de isolamento acústico. Ou seja, além de você ter uma área muito bela ali exibindo plantas na parede, você tem uma série de vantagens ambientais. Além disso, os jardins verticais são de muito fácil manutenção. Quando ele é instalado, já é instalado todo um sistema de irrigação automática que você não precisa nem se preocupar em ligar e desligar. Além dessa questão ambiental que a gente falou dos jardins verticais, dos telhados verdes, nos jardins é muito importante a gente imaginar todo o material que a gente vai utilizar. Uma preocupação que eu tenho muito grande é em relação às espécies vegetais. Quando a gente pensa em jardim, geralmente algumas espécies chaves já vêm à mente, que são as mais utilizadas, que são de fácil acesso, você encontra em diversas lojas. A minha intenção é utilizar algumas espécies diferenciadas, principalmente espécies nativas. O Brasil tem uma infinidade de plantas que são pouco utilizadas muitas vezes. Então existem uma série de palmeiras, de folhagens que podem ser utilizadas, que se adaptam muito melhor ao nosso clima, então você tem menos manutenção, você não precisa se preocupar tanto com rega e tudo mais, e muitas vezes elas não são utilizadas por falta de disponibilidade. Em parceria com diversos produtores aí pelo estado de São Paulo, a empresa tem essa facilidade de conseguir espécies diferentes. Então, além dessa questão de você ter um jardim mais fácil de cuidar, ele também fica diferente dos outros. Tem muitos jardins que a gente olha e fala, eu já vi bastante isso. É interessante você ter um jardim diferenciado. E isso tudo está ligado também em relação, com essa questão de fazer um projeto de paisagismo.
A nossa empresa, ela segue etapas rigorosas para poder fazer um projeto totalmente exclusivo para o cliente. Ao entrar em contato com a gente vai fazer uma série de visitas, conversas, tudo isso vai ser muito adequado para que o jardim seja o melhor possível para o cliente e para o espaço. Vou falar um pouco como é que funciona esse processo, como é que é feito desde o projeto até a implantação do jardim. Ao entrar em contato conosco, primeiramente faremos uma visita ao cliente. Nessa visita, a gente conversa, é um bate-papo em que o cliente fala quais são as suas preferências, se tem alguma planta, às vezes tem alguma planta que remete à infância, ou algum local que ele foi visitar e que gostou bastante, as preferências de cor, são muitos elementos que influenciam. Até mesmo, por exemplo, existe uma época do ano em que recebe mais visitas, um aniversário, então é mais interessante nessa época do ano o jardim está mais vistoso, com mais flores. Existe uma série de questões que são muito importantes na hora de fazer o projeto. Além disso, também é levado em conta toda a arquitetura da casa, como é que vai ser o fluxo de pessoas, como é que essa área vai ser utilizada. Então, tudo isso é pensado como se fosse uma entrevista, uma conversa, e a partir disso é feito um primeiro estudo. Nesse primeiro estudo, a gente começa a idealizar o jardim, começa a discutir as primeiras ideias, isso é apresentado para o cliente junto com uma proposta de projeto. Até essa etapa não existe custo nenhum, então se você quer fazer um jardim na sua casa e quer entender como é que funciona, quer conversar, ter uma noção de qual é o investimento que é necessário para isso, pode nos procurar, a gente vai fazer uma visita, conversa, faz uma proposta e depois, se o cliente se interessou, achou bacana, que vale a pena realmente, ele vai entender a importância disso tudo, as próximas etapas vai ser desenvolver esse jardim. Nesse desenvolvimento, o primeiro passo seria apresentar para o cliente, através de desenhos artísticos, perspectivas, ilustrações, para ele entender como é que vai ficar aquela área. Então, geralmente da fachada da casa a gente apresenta um desenho bonito, de algum ponto de atenção, né? E a partir daí o cliente vai discutindo e a gente vai entrando num acordo, qual que é a melhor opção para ele. A partir disso a gente cria os caminhos, os espaços, a gente discute sobre a possibilidade de fazer pergolados, fazer um espelho d'água, um laguinho no jardim, se ainda não existe piscina, se ainda não existe uma área gourmet, isso também pode ser pensado para integrar o jardim. Isso tudo também em parceria com o arquiteto, com o engenheiro responsável pela obra, porque quando é feito um trabalho em sintonia, você vê um resultado muito interessante. O próximo passo desse projeto é toda a parte técnica. Eu apresento em formato AutoCAD para que o construtor, para que o engenheiro consiga executar toda a parte construtiva desse jardim. Isso tudo é feito de forma muito rigorosa e técnica. E por último, a última etapa é a escolha das plantas. A gente imagina que o jardim, a gente vai escolher as plantas e vai colocar elas no local correto. Mas na verdade, a escolha das plantas é a última etapa. A gente vai discutir quais são as melhores espécies, de acordo com tudo que já foi conversado com o cliente. Essa implantação também segue normas de segurança. A gente dá uma garantia também para o cliente que essa planta ela não vai ter nenhum problema. Existe toda uma questão que é muito importante também para o jardim. Se você achou interessante, ficou curioso para saber como é que funciona esse processo, gostaria de ter realmente uma paisagem na sua casa, isso independe se for um jardim de uma chácara ou apenas vasos num escritório, um jardim interno. Se você achou muito interessante os jardins verticais, os telhados verdes, entre em contato conosco através do site www.leticiafortuna.com.br. Você pode conhecer alguns dos nossos projetos e também deixar uma mensagem. Além disso, também pode entrar em contato através do e-mail contato@leticiafortuna.com.br ou também através dos telefones 3224-0217
ou celular 8846-4694 ou 8825-9248. Marque uma visita, venha conhecer nosso escritório, ou então podemos agendar uma visita na sua obra, na sua casa ou diretamente com o seu arquiteto. Será um grande prazer atendê-los. Se você gosta de planejar sua viagem e não quer viajar em grupos, a agência tem uma equipe para atendê-lo e programar tudo do jeitinho que você quer e também ajudá-lo em sua documentação, assim como passaporte, vistos, vacinas, seguro viagem e muito mais. Venha conferir como ficou fácil viajar. Porto Seguro, a partir de 10 parcelas de 93. Natal, a partir de 10 parcelas de 99. Buenos Aires, a partir de 10 parcelas de 120. Foz do Iguaçu, a partir de 10 parcelas de 75. E para os cruzeiros marítimos, 4 noites a partir de 10 parcelas de 105. 7 noites a partir de 10 parcelas de 150. Preço por pessoa em apartamento duplo. Bel Viagens. Rua Coronel Gomes Nogueira, 44, Sala 5. Fone 3622-2661, 3635-4001. Profissionais da área, façam parte da Arquitetura do Vale entrando no nosso site e se cadastrando www.arquiteturadovale.com. Arquitetura do Vale. Oferecimento Porto Belo Shop Taubaté. Criativa, pisos e pedras decorativas. Essencial Tintas do Luizão Severo. MH Móveis e Decorações. 2 Leões Marmoraria. Shibata Casa e Presentes. Persiana e Companhia Home Fashions. Simen Dutra, distribuidora de materiais de construção. Estúdio S Iluminação. JR Som, Home Theater e Sonorização. Toda Esquina Taubaté. Letícia Fortuna Paisagismo. E Vida e Sol Piscinas, marca de confiança. Sou Ana Sierra, tenho um escritório de arquitetura e design de interiores e hoje eu quero apresentar um dos locais que eu gosto de comprar, gosto de indicar para os clientes de coisas muito diferentes, coisas que são exclusivas da natureza e que eu fiquei encantada com o lugar, vale a pena vir para conhecer, até como uma aula sobre geologia. Esse é o Júnior. Ele é dono dessa loja, chama Criativa, trabalha com pedras e eu vou mostrar para vocês várias coisas, vários modelos e opções de manusear e de fazer coisas diferentes com as pedras. Quero mostrar isso daqui, isso aqui é um basalto, é uma coisa que é feita pela natureza, ninguém consegue fazer igual, não tem como fazer igual. E o mais bacana num projeto e de um trabalho de um arquiteto é descobrir coisas interessantes e misturar. E a mão de obra especializada, artesanal, é que vai dar vida e vai ficar muito bacana no seu projeto ou no projeto de um cliente. Isso daqui, se você dar uma olhadinha, isso daqui, ó, essa lateral dela, isso é lindo. Pode ser para jardim e também ela pode ser esculpida, ela pode se transformar em várias coisas, várias peças.
Eu vou mostrar mais para frente uma bancada que a gente está fazendo para um cliente e que é muito interessante. Esse daqui também é um material que a gente utiliza muito para piso, para jardim, para várias coisas, até para parede. São os pedaços de pedra que eles cortam e pode ser fazer como um mosaico. Esse daqui é meu preferido. O mosaico português, nesse tom, eu uso muito para jardim. Ele fica uma coisa árida, uma coisa mais sóbria, muito bacana. Esse aqui também é uma coisa super interessante de mostrar a capacidade, a mão de obra do acabamento na pedra. É um material natural, super bacana, mas que é feito como grelha. A gente usa muito isso em borda de piscina, acabamentos para captação de água e a importância do acabamento e da mão de obra especializada. Esse aqui também é uma amostra do trabalho deles, do acabamento, que a gente usa também muito, que são a pedra São Tomé. Ela tem um trabalho jateado aqui, a borda polida, para degrau, para acabamento de piscinas também, que é muito bacana. E bacana mostrar os acabamentos deles, a mão de obra deles aqui, ó. Uma das coisas mais prazerosas para o profissional, para o arquiteto, para o design, é descobrir coisas novas, enxergar coisas interessantes para colocar num projeto. E aqui nesse lugar, quando você anda, que você vai passando por aqui, você vai descobrindo muitas coisas. Eu fiquei encantada com algumas pedras que a gente vai ver, a organização e de um modo como eles trabalham. Também os profissionais, como coloca o material, a escolha do material, tudo selecionado, o que tem defeito, o que não tem. Não tem defeito porque é tudo da natureza, mas é um lugar muito interessante de visitar, de conhecer. Esse daqui é uma outra opção também, e também mostra a mão de obra deles, a qualidade do trabalho. Essa aqui é uma São Tomé bruta, já cortada, para um degrau, para um piso, e aqui tem ela polida. E aqui está ela já com polimento, com acabamento diferenciado também. Ela fica um alto brilho, que pode ser usado em bancada, de lavatório. É um material super bacana. E ela aqui numa tonalidade que ela está secando ainda. Ela é um pouco manchada e depois ela fica clarinha assim. E esse material com durabilidade para ser usado. Isso daqui é uma das coisas que eu fiquei encantada. É uma pedra bruta e ela foi esculpida e o trabalho dela aqui dentro para um ofurô. E onde fica marcado dentro todas as veias e todos os desenhos da pedra. É lindo. E também acho que até a temperatura da pedra, o toque da pedra é uma coisa bem bacana. Essa daqui é outra interessantíssima também, e é interessante que vocês vão ver o trabalho dela aqui dentro, que faz 8 meses que eles estão fazendo. É uma coisa extremamente manual, é linda, é muito bacana isso daqui, que vale muito a pena. É um investimento bem interessante, bem bacana para uma obra. Aqui dentro é tudo feito à mão, muito bacana, é lindo esse trabalho aqui, é uma escultura, é uma joia. Esse daqui é um outro trabalho também, que eu fiquei encantada, adorei. Ele cavou na própria pedra, é uma pedra bruta isso daqui, e ele cavou a cuba para ficar com os desenhos dela. E eu ainda comentei que eu gosto dela até mais artesanal, não tão certinha, que ela fica uma coisa bem bacana.
Essa pedra aqui eu já escolhi, vai para o projeto da casa de um cliente, vai ser um lavatório do lavabo. Ela vai ficar em uma parede de vidro que a gente vai enxergar do lado de fora, no jardim e dentro da casa também. E vai ser esculpida a cuba na própria pedra, para aparecer bem os veios e o trabalho da pedra mesmo, que é super bacana. Quero agradecer ao Júnior a oportunidade de primeiro conhecer o trabalho dele, de conhecer esse material. É uma coisa muito interessante de passar para os clientes, coisas muito diferentes, coisas que você não acha em qualquer lugar. E também agradecer à Criativa pela parceria, por atender super bem meus clientes também e por também estar participando desse programa de vocês. E está passando o endereço nosso aqui da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, quilômetro 14. Que é a estrada Taubaté Campos do Jordão. Se precisar do nosso serviço, estaremos à disposição. Se alguém precisar do meu contato, alguma ideia, alguma assessoria, eu tenho um e-mail que é anasierra.arte@gmail.com. E tem um blog também que, se colocando Ana Sierra, já vai aparecer o blog e uma página do Facebook, onde tem a minha galeria em Paraty e o meu escritório em Taubaté. Muito obrigada. Se você gosta de planejar sua viagem e não quer viajar em grupos, a agência tem uma equipe para atendê-lo e programar tudo do jeitinho que você quer e também ajudá-lo em sua documentação, assim como passaporte, vistos, vacinas, seguro viagem e muito mais. Venha conferir como ficou fácil viajar. Porto Seguro, a partir de 10 parcelas de 93. Natal, a partir de 10 parcelas de 99. Buenos Aires, a partir de 10 parcelas de 120. Foz do Iguaçu, a partir de 10 parcelas de 75. E para os cruzeiros marítimos, 4 noites a partir de 10 parcelas de 105. 7 noites a partir de 10 parcelas de 150. Preços por pessoa em apartamento duplo. Bel Viagens, Rua Coronel Gomes Nogueira, 44, Sala 5. Fone 3622-2661, 3635-4001. Profissionais da área, façam parte da Arquitetura do Vale entrando no nosso site e se cadastrando. www.arquiteturadovale.com. Arquitetura do Vale. Oferecimento Porto Belo Shop Taubaté. Criativa, pisos e pedras decorativas. Essencial Tintas do Luizão Severo. MH Móveis e Decorações. 2 Leões Marmoraria. Shibata Casa e Presentes. Persiana e Companhia Home Fashions. Semendutra, distribuidora de materiais de construção. Estúdio S Iluminação. JR Som, Home Theater e Sonorização. Toda Esquina Taubaté.
Letícia Fortuna Paisagismo. Evide Sol Piscinas, marca de confiança.